Facebook já conectou, o Instagram tá ok, o YouTube também. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre um momento na história de Davi, onde Davi tem uma última esperança. Davi acha que pode viver bem com Saul. Depois daquele momento, lembra? Na aula passada a gente falou sobre aquele momento em que Davi enviou até a casa de profetas, homens, para matar Davi ali. Então, os homens que Saul enviou, os 3 grupos de mensageiros que Saul enviou, eles foram arrebatados ali, né? Foram possuídos ali, né? Foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a profetizar. E depois disso a gente viu que Saul se aborreceu e falou: eu mesmo vou, né? Eu não consigo fazer com que ninguém vá pegar Davi, eu vou. Então a gente lembra que Saul foi, né? Então quando Saul foi, a gente lembra que o Espírito Santo também tomou posse ali de Saul, e Saul começou a profetizar. Não só profetizou, foi caminhando até a casa de profetas profetizando. Quando chegou lá, ficou nu, se despiu e ficou lá profetizando na frente de Samuel, né? Então, diante desse acontecimento, Davi pensou: poxa, agora Saul vai parar com isso. Ele entendeu, né, que, ele fazendo o que ele tá fazendo, não tá brigando comigo, ele tá brigando contra Deus, né, porque Deus me levantou, Deus me ungiu, eu não pedi para ser rei, eu não pedi para ser nada. E então, Davi tem uma última esperança. Davi tem esperança de que Saul vai mudar de ideia, de que Saul não vai mais persegui-lo, né? Então, esse capítulo agora é triste esse capítulo, coitado de Davi. E ele tem essa esperança de que Saul vai aceitá-lo. E ele vai ver que não. Ele vai ver que não. E ele vai se tornar inimigo de Israel. E ele não vai mais poder conviver com os irmãos dele, com a mulher dele, com a família dele, nem com o povo dele. E eis que vai surgir um grande problema. Davi era um grande guerreiro. E ele tinha fama não só em Israel. Ele tinha fama também nos inimigos de Israel. E onde é que ele vai buscar asilo? Ele vai buscar asilo nos inimigos de Israel. Em Israel ele não pode mais viver, ele vai procurar onde? Vai tentar abrigo ali nos amonitas, vai tentar abrigo ali nos moabitas, nos filisteus. Então, não vai ser fácil, gente. A gente vai ver o quanto que esse homem deve ter sofrido, né? Então, não vai ser fácil. Ele vai viver como um fugitivo, né? E a única forma dele conseguir fugir de Saul é se aliando aos inimigos de Saul, né? A única forma dele conseguir sair. E a gente vai ver isso. Só que não vai ser fácil, não, porque os inimigos de Saul não queriam Davi. Porque Davi era conhecido entre os inimigos de Saul. E os inimigos de Saul sabiam que Davi matou muito filisteu, matou muito amonita, matou muito amorreu. Então eles não queriam Davi, não. Então a gente vai começar a ver sobre isso. É muito triste, né? Parece que foi uma caminhada realmente solitária ali, né? Solitária entre aspas, porque Deus estava com Davi. Mas é difícil, né? Você tem que procurar asilo com os que te odeiam, né? E é o ponto onde Davi vai chegar, né? Davi vai ter que se adaptar ali, né? É extraordinário. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a certeza de que Davi não pode mais ficar em Israel. Então Davi, a partir de agora, vai viver fugitivo, né, de Israel. Então ele não podia mais ficar em Israel, porque qualquer pessoa o denunciaria. A gente lembra disso na aula passada, quando ele foi para a casa de profetas, denunciaram ele para Saul. Então a única forma dele ficar seguro é ficar com os inimigos de Saul, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Amanhã a gente vai ver que ele vai começar essa saga de tentar fazer acordo com os inimigos de Saul. E vai ter problema, porque os inimigos de Saul não querem Davi junto, porque Davi matou muitos homens, né? Então amanhã a gente vai ver um momento histórico onde Davi se faz de doido, né? Amanhã a gente vai ver isso. O que é isso, né? Davi se fez de doido para os filisteus. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Amanhã também a gente vai falar sobre 2 salmos que Davi escreveu nesse momento da vida dele, onde ele estava lá na Filístia. Ele havia sido preso. O povo filisteu havia reconhecido Davi como alguém que matou muitos filisteus. Então Davi teve que se fingir de doido.
Então a gente vai falar sobre esses 2 salmos, tá bom? Amém, glória a Deus. Então hoje a aula, né, são 40 versículos, gente, mas é uma aula tranquila, é uma aula rápida, né? Porque é um momento histórico só, tá? Então não são várias histórias diferentes. Então uma história só, segue numa pegada só, então é rápido, tá? Pra gente entender. É só um momento, né, da história, então é rápido, tá? Então hoje a gente vai falar sobre 1 Samuel, capítulo 20. Antes da gente falar sobre 1 Samuel, capítulo 20, eu queria falar uma coisa. Hoje eu coloquei um louvor pra gente iniciar a aula e é da Bruna Carla. É assim esse louvor, né? Deus mais uma vez segura minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando eu penso que estou forte, então é que eu sou fraco. Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou, então eu alcanço os lugares impossíveis e eu me torno um vencedor. Já vou chegar onde eu vou chegar, tá? Já vou chegar onde eu quero. Estou sentindo as minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Eu sou humano e eu não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, vem e me leva além. Aí então aqui, né, ela fala, eu cheguei no nível mais difícil até aqui, então ela fala, me ajude a ousar com a minha fé, pois eu sou pequeno e eu não sei ficar de pé. Me dá a tua mão e me tira do chão. Vem me ajudar. Por que eu quis falar sobre isso, gente? Essa música eu cantei durante muito tempo na minha vida. Há mais de 10 anos atrás, eu fui acometido por uma doença e eu fiquei em estado de tetraplegia, né? Tetraplégica. Eu não movimentava nada. E eu ficava em cima de uma cama, eu não fazia nem assim no pescoço, gente. Não movimentava nada, nada, nada. E eu tinha o instrumento da minha boca, né? Mas a doença estava começando a afetar o músculo aqui da garganta. Mas eu ainda podia falar. Então, foi o momento em que eu mais busquei a Deus, sabe? Nesse momento eu parei e busquei a Deus como nunca. E eu cantava tanto esse louvor, e eu lembrei disso agora, gente. E eu louvava muito, assim, sabe? Eu cheguei no nível mais difícil até aqui e eu cantava chorando. Minha mãe, quando ouve essa música, ela até lembra dessa fase da minha vida, porque ela me ouvia cantando, né? Então eu ficava em cima de uma cama, eu não podia fazer assim no braço, gente. Eu não conseguia pôr um garfo na minha boca, eu não conseguia me movimentar em nada. E eu me lembrei disso, eu me lembrei disso agora, né, que eu cantei, né, os médicos diziam que eu tinha 6 meses de vida, isso há mais de 10 anos atrás, e eles diziam que eu jamais voltaria a andar, né, então os médicos diziam que eu ia definhar, né, e glória a Deus, eu tô aqui, ó, me movimentando, né, eu ponho a comida na minha boca, eu saio, eu ando, glória a Deus por isso, né, então eu queria trazer à memória isso, né, então eu não conseguia pegar um garfo e pôr na boca, mas quando eu voltei a fazer as coisas, né, eu no início foi difícil, eu não conseguia andar, né, então eu fui um processo assim, e eu ficava sentada no sofá, alguém me colocava sentada, porque eu não podia sentar sozinha, eu não conseguia, né, e eu tinha que ficar com as costas encostadas, senão eu caía, então a pessoa me encostava assim, e depois com o passar do tempo eu comecei a fortalecer um pouco mais em cima, mas a perna ainda não estava totalmente fortalecida, então eu estava sentada no sofá e eu tentava, né, levantar, então eu levantava e caía no chão. E eu lembro até uma vez minha irmã veio querer me ajudar. Eu falei, não vem, não me ajuda. Eu quero tentar. E eu ia me arrastando no chão, porque aqui em cima tava forte, mas as pernas ainda não. E eu ia me arrastando assim no chão, me erguia no sofá, sentava no sofá de novo e tentava levantar de novo. Gente, sério, aconteceu isso. E então, eis que, glória a Deus, Deus fez um milagre na minha vida. Mas assim, quando eu lembro até hoje, sabe, no iniciozinho, quando eu comecei a comer, né, eu errava minha boca. É sério, eu reaprendi a comer, reaprendi a andar, reaprendi tudo. Então eu colocava assim, eu ia levantando, minha mão tremia e eu errava, sabe? E foi assim, mas aí glória a Deus, quando as pequenas conquistas passaram a ter valor, sabe? Hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que passaram por uma experiência de morte, né? Aquela experiência de você perder tudo, né? Quando você passa por uma experiência assim, você começa a dar valor a tudo, né? Então, eu depois comecei a conseguir pegar um copo d'água e pôr na boca. E, gente, como eu louvava a Deus por isso. Porque eu não podia fazer isso antes. As pessoas tinham que me pôr água na boca. E, nossa, eu lembro o primeiro dia que eu saí, fui andar de ônibus. E eu ficava sentada no ônibus, olhando a paisagem. E eu chorei dentro do ônibus. Tem gente que reclama de andar no ônibus, mas eu chorei. Porque eu não podia sair de uma cama.
E eu tava agora dentro de um ônibus olhando a paisagem. E hoje, sabe, quando eu saio, né, quando eu ando na rua, eu não esqueço de onde Deus me tirou, não. Eu observo, sabe, eu falo, olha que flor linda, olha, eu paro pra olhar a natureza, eu sou esse tipo de pessoa. Porque eu aprendi a ver Deus nas pequenas coisas, eu aprendi a ver Deus em tudo, sabe? E amém, glória a Deus, glória a Deus. A gente não passa por nada em vão, sabe? Tudo há um propósito. E Deus não desperdiça sofrimento, né? Deus não é um carrasco que tá ali querendo fazer a gente sofrer por fazer sofrer. Não, a gente falou isso no livro de Jó. Deus não desperdiça sofrimento. Então, Deus, quando Ele coloca, permite um sofrimento na vida de alguém, é porque há um propósito ali, né? Naquele sofrimento. E aquele sofrimento passa a ser a nossa mensagem, né? Hoje, o que eu passei, tudo que eu sofri é a minha mensagem, né? Então, hoje eu posso falar para alguém que está nesse estado que é possível, porque eu consegui, Deus me fez conseguir, né? Então, passou a ser a minha mensagem, né? Assim como Deus fez comigo, Deus fez com outras pessoas. E é isso, né? Ali no momento que a gente está sofrendo, no momento que a gente está sentindo dor, no momento que a gente está chorando, não é fácil a gente aceitar, né? A gente pensa, por que eu, né? Eu falava muito isso, nossa, por que eu devo ter cometido muitos pecados na minha vida, Senhor, não é possível. Então era para o estuprador ter passado na minha frente, para o pedófilo, né? A gente fica pensando, poxa, como? Tem gente que merece mais do que eu, né? Mas eu não creio num Deus assim, eu creio num Deus de propósitos. Então hoje eu vejo, sabe, tudo que eu passei na minha vida não foi fácil, eu chorei bastante, mas me moldou, sabe? Me fez a minha couraça ficar dura, sabe? Porque é como a história de José. José, ele teve que passar pelo que ele passou. Não era o plano de Deus ele amadurecer daquele jeito, pela maldade dos irmãos. Mas Deus se aproveitou daquele momento para forjar José, para amadurecer José. Porque, gente, imagina José sendo governador do jeito que ele era quando era um menino e contava seus sonhos para os irmãos. O primeiro não, a primeira briga que tivesse de alguém ali no reino, a primeira confusão, ele ia chorar, né? Então Deus precisava tornar aquele homem forte. E Deus tornou José como forte, né? Através da prisão, né? Através ali da escravidão, né? Não eram os planos de Deus, porque Deus não é assim. Deus queria realmente que ele aprendesse de outras formas, né? Mas, né, dentro da queda humana, dentro das possibilidades que hoje há devido ao pecado original, então foi isso que teve, mas Deus não desperdiçou sofrimento nenhum na vida de José. E assim eu creio que é na nossa vida, Deus não desperdiça sofrimento nenhum. Cada sofrimento que há na nossa vida é para nos forjar, para nos tornar mais fortes, porque há algo muito maior lá na frente. E a gente tem que ser forte para receber aquilo, sabe? Hoje eu fico pensando, né? Eu passei por tanta coisa, né? Perdi 4 filhos. Passei por esse momento da minha vida que eu ficava como uma tetraplégica, já cheguei a ficar no oxigênio, desenganada, fiquei por 1 ano e pouco, né? Mas Deus me forjou. Hoje eu vejo assim, sabe, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, esse projeto aqui já tinha acabado. Porque na primeira pessoa que entra falando mal de mim, me xingando, ou falando que aqui não é meu ministério, qualquer coisa, eu já tava chorando e tinha desistido, né? Mas não, sabe? Tudo que eu passei na minha vida, cada sofrimento, cada lágrima, sabe? Me deram a certeza de quem eu sou em Deus. Então hoje pode entrar quem for, sabe? E escrever qualquer coisa pra mim, que pra mim não faz diferença, porque eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me escolheu, eu sei o que Deus sente por mim, né? Eu sei qual é a minha identidade em Deus. E é isso, né? Então Deus não desperdiça sofrimento, seja qual for o sofrimento que você tá passando, seja o que for o que você tá vivendo na tua vida, enxerga isso como uma ponte, né? Como um impulso para onde Deus quer te levar. Deus não quer que você fique aí nesse lugar. Deus quer te levar para um lugar melhor. Mas para você chegar nesse lugar melhor, você precisa ter a força de alguém que passou pelo que passou e venceu, né? Então, é essa a diferença. Amém, glória a Deus. Amém, gente. Eu precisava falar isso. Eu ouvi essa música hoje, eu lembrei, não tinha como. Amém, Edna. Deus te abençoe. Amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá bom, gente? Amém. E a gente vai estudar 1 Samuel, capítulo 20. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua bondade.
Meu Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia nos alcancem e nos sigam todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões e os nossos pecados, porque nós reconhecemos que nós somos falhos. Nós sabemos disso, Pai. Somente o Senhor nos santifica. E nós estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos ter parte contigo, nós queremos ter intimidade contigo e nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor venha e nos livre de nós mesmos, Pai, em nome de Jesus. Nos entregamos a Ti, em Ti confiamos, em Ti cremos, Pai, em Ti esperamos. Descansamos debaixo das Tuas asas, Pai, onipotentes. Amém, Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha fazer o extraordinário em nossas vidas e nos use, Pai, para o Teu reino. Que sejamos testemunho vivo do Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Venha falar conosco, Pai. Amém. Amém. Então, 1 Samuel, capítulo 20. Vamos lembrar em que momento histórico que a gente está? Então, Davi fugiu de Saul. Saul queria matar Davi. Davi fugiu de Saul. Davi foi para Ramá, para Samuel. E foi pedir socorro para Samuel. Falou, Samuel, Saul tá querendo me matar, né? O que eu faço? Então a gente lembra que Samuel pegou Davi e levou para a casa de profetas, para proteger ali Davi na casa de profetas. Então Saul ficou sabendo que Davi estava lá na casa de profetas. Alguém dedurou ali, né? Alguém acabou denunciando ali Davi. Então Saul foi lá e Saul quis matar Davi, quis pegar Davi para matar Davi. Então a gente lembra que Saul enviou 3 companhias de mensageiros, né? Enviou a primeira companhia de mensageiros para trazer Davi para ele matar. Essa primeira companhia de mensageiros, ao passar pelos profetas que estavam com Samuel ali profetizando, começou a profetizar, né? Então não puderam pegar Davi, ficaram lá profetizando. Então veio alguém e avisou Saul, a sua primeira companhia lá que você mandou de mensageiros para buscar Davi tá lá profetizando, não vão voltar não, estão lá cheio da unção, né? Então Saul falou, não, peraí, então vou mandar outro grupo. Então a gente lembra que Saul foi e mandou outro grupo. Esse segundo grupo, igualmente, ficou ali profetizando, não conseguiu pegar Davi. Chegou de novo essa mensagem para Saul, olha, o segundo grupo não foi, né, não conseguiu pegar Davi. Então Saul falou, não, vou mandar o terceiro. A gente lembra, mandou o terceiro grupo, profetizou também o terceiro grupo. Aí Saul falou, não, chega, não vou mandar mais ninguém fazer o meu serviço. Quer fazer bem feito, faz você mesmo. Eu vou lá buscar esse Davi. Então Saul foi. Como se Saul fosse mais forte do que Deus, né? Era Deus que estava ali fazendo aquele povo profetizar, né? O Espírito de Deus estava ali caindo sobre aquele povo. Então Saul foi. E quando Saul foi, a gente lembra que o Espírito também veio sobre Saul, e Saul começou a profetizar. Então a gente lembra que Saul ia profetizando e caminhando, indo a sentido a Samuel. Então eis que ele chegou de frente para Samuel, começou a tirar a roupa e profetizar, e ficou o dia inteiro lá profetizando, a gente lembra, né? Então agora no capítulo 20, o que vai acontecer? Né? Saul, né, parou no dia seguinte de profetizar e ficou lá o dia inteiro profetizando lá com Samuel, né? Então parou aquele transe profético. Então Saul voltou para sua casa, né? Saul voltou sem Davi e voltou para sua casa. Então, diante disso, ele desistiu de ter pego Davi naquela hora e voltou para casa dele. Diante disso, o que Davi pensou, né? Davi pensou, poxa, eu acho que que Saul não quer mais me matar, né? E Jonatas, a gente vai ver que pensou a mesma coisa. Não, acho que agora Saul não quer mais matar Davi. Saul entendeu que não é para matar Davi, né? Foi ali um embate de Deus falando que não é para matar Davi. E então a gente vai ver sobre isso agora, tá? Então o que vai acontecer? Então no versículo 1 agora diz que então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas. Então o que acontece? Davi, vendo que Saul estava ali, né, persistente em matá-lo, e depois de Saul tendo ali sido usado e profetizado, Davi decide sair ali da casa dos profetas e ir para Israel, ir ali para o lugar, né,
onde ele encontraria com Jonatas, a gente vai ver, né? Ele não foi para Saul, ele foi em algum outro lugar, provavelmente eles se encontraram escondido, talvez no campo, algum lugar assim. Ele se encontrou com Jonatas. Então diz isso aqui no versículo 1. Então ele encontrou com Jonatas, provavelmente nesse campo, em algum lugar assim, e ele foi e perguntou para Jonatas: Jonatas, o que foi que eu fiz? Que eu não tô entendendo porque Saul tá querendo me matar. O que foi que eu fiz para Saul? O que foi que eu fiz para Israel? Qual é o meu crime? Que eu não sei nem do que eu vou me defender, né? Qual é o meu pecado diante do teu pai, né? Por que ele quer me matar? Então, né, no versículo 2, Jonatas fala assim para Davi: tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então, o que Jonatas está falando aqui? Jonatas está falando para Davi: Davi, você não vai morrer. Davi, não tem nada a ver com o que você está falando. Se meu pai realmente quisesse te matar, Davi, ele teria me falado. O meu pai não me falou nada que quer te matar. Aquela primeira vez lá, meu pai me falou, lembra? Mas agora ele não quer mais, ele não te falou nada. Meu pai nunca me esconde nada. Então, se ele quisesse te matar, ele teria me falado. Se ele não me falou, é porque ele não quer te matar. Fica tranquilo, porque isso não vai acontecer. Então, no versículo 3, Davi então disse: olha, Jonatas, o teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso ele disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Então o que Davi responde para Jonatas? Jonatas, você não está entendendo. O teu pai quer me matar sim, Jonatas. A verdade é que ele não vai falar para você, Jonatas, porque ele sabe que a gente é amigo. Ele sabe que você me ama, Jonatas. Ele sabe que você não deixaria ele me matar. Ele sabe que você não concorda com isso. Então, ele não vai te contar, Jonatas. É por isso que você não sabe. Mas ele quer sim me matar. Eu juro por Deus. Eu juro por você, pela tua alma, pela tua vida, que tá muito perto da minha morte por causa de Saul. Saul quer sim me matar, Jonatas. É isso que Davi está falando. Então, no versículo 4, Jonatas vai e fala para Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Ou seja, Davi, o que você quer que eu faça? O que você quiser que eu faça, eu faço. O que você quer que eu faça para você ter paz, para você ver que meu pai não quer te matar? O que você quer que eu faça o quê? É isso que Jonatas fala. Aí no versículo 5, Davi fala o que ele quer que Jonatas faça. Então no versículo 5, Davi fala o seguinte: amanhã é festa da lua nova. A gente já estudou sobre essa festa, é a festa de começo de mês. Todo começo de mês tinha uma festa. E a gente lembra que o mês deles mudava por lua, né? Então, a gente viu isso em Números 28. Deixa eu anotar aqui, Números 28, tá? Então, vai ter o início do mês e a gente vai fazer festa, né? Então, vai ter festa amanhã, da lua nova, do início do mês, né? E quando tem essa festa, Jonatas, eu costumo sentar com Saul e comer, eu costumo participar dessa festa com vocês, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu não vou participar dessa vez com vocês, né? Me deixa ir, né? No campo, me esconder, eu vou estar escondido no campo, né? E eu fico lá no campo até o terceiro dia, né? Então parece que essa festa durava uns 2, 3 dias. Então eu vou ficar no campo ali até o terceiro dia dessa festa. Eu não vou para essa festa com seu pai. Eu sempre ia, sentava à mesa com vocês lá, com a família real, e comia com vocês porque eu sou genro do rei, né? Mas dessa vez eu não vou. Mas você faz o seguinte, você fala o seguinte pro seu pai, Jonatas. Aí no versículo 6, Davi continua falando para Jonatas: Jonatas, se o teu pai notar a minha ausência, notar que eu não estou nessa festa, na festa da lua nova, você vai dizer assim para ele, Jonatas. Diga o seguinte: olha, pai, Davi, no versículo 6, tá, gente? Olha, pai, Davi, ele me pediu muito para que eu deixasse ele ir lá para Belém, para a família dele, porque ele queria passar a festa da lua nova com a família dele, porque lá eles também fazem essa festa. Então ele queria participar lá com a família dele dessa festa. A gente lembra que essa festa era uma festa de sacrifícios, né? Então provavelmente é como a gente já havia visto, né? Tinham sacerdotes, agora como a arca não estava dentro do templo, mas a gente lembra, estava ali em Criat Jearim, né? E então
provavelmente, né, fazia assim altares, né, os sacrifícios, como a gente viu já com Samuel, a gente já havia falado. Então, Davi tá falando, não, lá onde eu moro também faz, né? E a gente tem o costume de ficar junto à minha família, então fala pro seu pai que eu pedi para você me deixar ir ter com minha família, ficar lá com a minha família, para eu ficar com eles nesse sacrifício, né? Para fazer o sacrifício anual lá para toda a linhagem, né? Então coincide com o nosso sacrifício anual lá e a gente quer ficar lá para fazer o nosso sacrifício de toda a linhagem, de todos os filhos de Jessé, de todo o povo ali da minha família, né? É mentira, a gente lembra, né? Porque Davi havia falado que ia ficar onde? Escondido no campo, né? Então ele não ia ficar lá com a família dele. Mas era uma desculpa que era para Jonatas dar para Saul para ver qual que era a intenção de Saul, se é matar ou não Davi. Então, no versículo 7, eis que o sinal que Davi está precisando vai ser esse, né? Então, depois que você disser isso para o seu pai, Jonatas, eis que ele vai me dar um sinal, né? Tal sinal vai ser que ele não quer me matar. Tal sinal vai ser que ele quer me matar. Se o seu pai, depois de ouvir você falar isso, falar, tá tudo bem? Né? Seu pai não ficar indignado, seu pai ficar em paz e ficar tudo de boa, achar normal eu ter ido ficar com a minha família na Lua Nova, significa que ele não quer me matar. Então eu vou entender isso como um sinal de que ele não quer me matar. Mas se o seu pai se indignar por eu não ter participado da Lua Nova com vocês, se ele ficar muito irado, então isso vai ser um sinal de que ele quer me matar. Então esse para mim é o sinal. Então eles fecharam um acordo aqui, certo? Davi ia ficar escondido até o terceiro dia dessa festa. E então, se Saul percebesse ali a ausência de Davi e perguntasse, era para Jonatas falar que Davi havia pedido, né, liberação para cumprir ali o sacrifício com a sua família, o sacrifício da linhagem da família ali deles, né? E então, a resposta de Saul a isso seria o sinal que Davi queria. Se ele ficasse em paz com isso, ele não queria matar Davi. Se ele ficasse indignado com relação a isso, significa que ele quer matar Davi. Então, no versículo 8, Davi continua falando: usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então, aqui Davi está falando que usa de misericórdia comigo, Jonatas, e faz isso, por favor. Né? Me dá esse sinal, né? Porque a verdade é que a gente fez uma aliança, lembra? A gente fez uma aliança diante de Deus, que um ia ser bom para o outro, que um não ia matar o outro, né? Você lembra disso? Então vamos cumprir essa nossa aliança e tenha misericórdia de mim. Mas se você concorda com seu pai, se o seu intuito é que eu morra, se o seu intuito é me entregar aos seus pais para que eu morra, então não precisa me entregar para o seu pai, não. Me mata aqui agora você mesmo. Não precisa me entregar para Saul. Né? É isso que Davi está falando. Aí no versículo 9, então Jonatas foi e respondeu para Davi: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te o revelaria eu, né? Então aqui Jonatas está falando: longe de ti tal coisa, longe de mim te matar, Davi, tá doido? Eu não vou te matar, não. Eu jamais te mataria, né? É isso que Jonatas está dizendo. Então, ele continua aqui, né? Mas, se de alguma forma eu soubesse que o meu pai quer te matar, eu não quero te matar, Davi. E eu não concordo dele te matar, Davi. Mas, se eu soubesse que meu pai quer te matar, você acha que eu não te falaria, Davi? Claro que eu te falaria, Davi. É isso que o Jonatas está falando. Então, no versículo 10, Davi foi e respondeu, falou para Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente, né? Então, agora surgiu uma questão aqui, né? Então, agora Jonatas vai fazer o que Davi havia pedido, vai pedir o sinal, vai ver o sinal ali, só que tem um problema. E se o sinal for ruim? E se Saul realmente quiser matar Davi? Então, diante desta fala de Jonatas poderia ser um suspeito para Saul. E Saul poderia passar a vigiar a caminhada de Jonatas para ver se Jonatas está indo se encontrar com Davi, para matar então Davi. Então, temendo isso, Davi fala assim: não, então como que a gente faz para eu saber a resposta?
porque você não vai poder me falar a resposta, porque se Saul estiver te vigiando, vai me matar de todo jeito. Então agora eles fazem um acordo para falar o sinal, como é que Davi vai ficar sabendo do sinal, né? Então no versículo 11, Jonatas respondeu para Davi, como é que Davi vai ficar sabendo do sinal, se foi um sinal de paz ou se é um sinal de morte. Então, no versículo 11 diz assim: Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo, né? Então, os dois foram lá no campo, né? Provavelmente onde esse campo onde Davi vai ficar escondido e onde vai ser dado o sinal, a gente vai ver por meio da flecha. Então, Jonatas foi ali naquele campo com Davi. E então, no versículo 12, Jonatas disse para Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a esta hora ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e então eu não enviar a ti ou não o fizer saber. Então aqui ele está falando que, olha, Davi, é o seguinte, eu prometo que eu vou lá averiguar se meu pai realmente quer te matar, tá? Eu vou fazer isso entre amanhã ou depois de amanhã, tá? E se eu não te falar o sim ou não, se é paz ou se é morte, se eu não falar, que Deus faça o que ele quiser comigo, porque eu tenho que te dar a resposta, então eu vou te dar a resposta. Então no versículo 13 continua: o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, né? Então se eu não te falar, que Deus faça o que ele quiser comigo, que Deus faça comigo o que meu pai queria fazer com você, me mate, né? Então aqui ele continua: que se aprouver a meu pai fazer este mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Então, aqui Jonatas está falando, não, se eu não te avisar, que Deus me castigue. Mas, sendo resposta de paz ou resposta de morte, eu vou te avisar. E se for resposta de morte, eu vou te avisar para que você consiga fugir em paz. Eu vou te avisar para que você consiga ter tempo para fugir e ir tranquilo sem ser perseguido. Eu não vou estar armando emboscada, eu não vou te trair, Davi, isso que ele está dizendo. E que Deus seja com você como um dia ele foi com meu pai, né? Então é nesse sentido. Então no versículo 14 continua: E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Então agora no versículo 14 e 15, eis que surge uma questão. Jonatas está fazendo uma escolha aqui. Entre Saul e Davi, Jonatas está escolhendo Davi. Entre Jonatas e Davi, Jonatas está escolhendo Davi. Entre si mesmo e Davi, ele está escolhendo Davi. Porque a verdade é que o trono ia para Jonatas. Então, ele está escolhendo Davi. Ele entendeu que Deus escolheu Davi. E ele aceitou até ele perder o trono dele, né, para Davi. E aqui ele está dizendo, poxa, eu estou entregando tudo que eu tenho. Tudo para você, Davi. E eu sei que uma hora Deus vai entregar os teus inimigos na tua mão. Eu sei que isso uma hora vai acontecer. E que você se lembre de mim. Que nessa hora você haja com bondade para comigo. Que você se lembre que eu não sou teu inimigo, né? E assim, se quando isso acontecer eu ainda estiver vivo, né? Porque no versículo 14 ele ainda fala isso, né? Se ainda eu viver, né? Se eu até lá, né? Quando Deus te entregar seus inimigos, se eu ainda estiver vivo, usa de bondade para comigo, usa de misericórdia para comigo, né? Não me mate, né? Eu sei que o trono tem que ser seu, mas assim, usa de bondade comigo. E não só comigo, no versículo 15, Jonatas vai dizer. Jonatas vai falar, mas também com a minha casa, com a minha descendência. Por isso que a gente vai ver sobre Mefibosete mais pra frente. Então, Jonatas fala, usa também dessa mesma bondade para a minha descendência, para a minha família, para a minha casa, né? Então, no versículo 14 e 15, Jonatas diz isso, para Davi não se esquecer. Porque vai ter um momento que Deus vai entregar. E Jonatas tinha certeza disso, né? Então, no versículo 14, Jonatas diz isso. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que eu não morra?
Então, se quando tudo isso acontecer, você se tornar rei, Deus entregar os seus inimigos na sua mão, se eu ainda estiver vivo, use de bondade comigo, não me faça morrer, não me mate. Então, no versículo 15, Jonatas fala: nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Promete, Davi, jura para mim, Davi, que você vai usar de bondade para com toda a minha casa, para com toda a minha descendência, eternamente. E é isso, eles fizeram essa aliança. E é por isso que mais para frente a gente vai ver Davi querendo cumprir essa aliança e trazendo Mefibosete. Então no versículo 17 continua: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Então assim os dois fizeram aliança e Jonatas falou que Deus então, pune os seus inimigos, Davi. Então, ele não é inimigo de Davi. Então, no versículo 17, continua. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma, né? Então, os dois ali juraram de novo que não ia fazer mal um para o outro, não ia fazer mal um para a descendência do outro, iam usar de bondade um para com o outro, né? E aqui, então, diz que Jonatas amava a Davi. Amava a Davi como ama a sua própria alma, né? Então aqui diz, porque o amava com todo o amor da sua alma. E tem um outro versículo que fala como ama a si mesmo, né? E realmente é isso, gente, porque a verdade é que Jonatas está abdicando a si mesmo. É isso que vai acontecer daqui a pouquinho, a gente vai ver que Saul vai ficar irado por causa disso. Porque a questão é que Jonatas está escolhendo a Davi a si mesmo. É como se fosse, eu tenho que escolher entre mim e o outro, eu escolho o outro, né? Eu prefiro eu morrer e escolher o outro, vou salvar o outro. E era isso. Jonatas está escolhendo a Davi a si mesmo. Então, ele realmente amava tanto a Davi como ele ama a si mesmo, ao ponto dele abdicar de si mesmo por causa de Davi. É nesse nível. Por isso que fala de um amor tão exagerado quando fala de Jonatas, entende? Porque é difícil a gente conseguir imaginar uma pessoa que consiga amar tanto um estranho, uma outra pessoa, ao ponto de renunciar a si mesmo, renunciar benefícios a si próprio, renunciar o próprio trono para o outro, né? Então é difícil a gente imaginar esse tipo de coisa. E é por isso que vai mostrando esse contexto pra gente de que ele amava tanto a Davi, mas tanto a Davi como ele ama a si mesmo. Então, quando fala que amava a Davi como ama a si mesmo, então ele sabe que é de Davi o trono, então ele aceita renunciar ao seu próprio trono, porque ele ama a Davi como ama a si mesmo. Então, como ele ama a Davi como ama a si mesmo, ele não está se renunciando, porque ele ama a Davi como ama a si mesmo. Então, ele não está escolhendo entre os dois, né? Então, nesse sentido, é difícil a gente conseguir contextualizar quando pensa no que Jonatas está abrindo mão, né? Então, aqui no versículo 18, Jonatas disse, então, Davi, vamos fazer o seguinte, esse vai ser o sinal que eu vou te dar. Amanhã é a lua nova, né? Amanhã vai começar a festa. E eles não vão te achar no teu lugar lá sentado à mesa com o rei, pois o seu lugar vai estar vazio, porque você vai estar aqui escondido. Ok. Então, no versículo 19, continua. E ausentando-se tu 3 dias, você não vai os 3 dias da festa, né? Então, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio e fica-te junto à pedra de Ezel, né? Então, volta para aquele lugar onde você estava escondido no campo, né? Então, no 3º dia você vai para lá que eu vou te dar a resposta, porque eu vou saber entre amanhã ou depois de amanhã. Então, no 3º dia eu já vou ter a resposta, eu te dou a resposta. Então, aqui diz, ausentando-se tu 3 dias, desce com pressa e vai para aquele lugar onde você se escondeu. E lá, né, provavelmente onde ele se escondeu aquela outra hora, lembra aquele outro campo que ele havia se escondido, que Jonatas havia levado o pai e conversado? Então, provavelmente ali. E você vai lá, fica lá escondido, né? E eu vou te dar a resposta, né? E vai ser o seguinte, o jeito que eu vou te dar a resposta, porque eu não vou poder te ver. Porque se eu te vir, né, talvez estejam me vigiando e vão te matar, Davi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou atirar 3 flechas, né, pro lado onde você está. Como se eu estivesse acertando em algum alvo. Então, eu vou falar o seguinte, se eu mandar
o rapaz que tá comigo, eu vou levar comigo um rapaz que é aquele rapaz que fica com um escudeiro, né? Aquele rapaz que fica com as minhas armas, que eu atiro a flecha e é ele que corre e vai atrás das flechas, né? Ele é o príncipe, o filho do rei, ele não fica correndo pra ir atrás da flecha que ele jogou. Ele tem um funcionário para fazer isso. Então aqui no versículo 21 ele diz isso. Esse menino que eu vou levar, né? E ele for correr atrás da flecha que eu joguei, né? Se eu disser para ele, né? Olha, as flechas estão mais para cá de você, estão mais para mim, né? Estão vindo mais na minha direção, estão mais para cá. Então, se eu falar isso, você sai do seu esconderijo e vem para cá, porque olha, meu pai não quer te matar, não. Meu pai está em paz contigo. Então, se eu disser isso, você vem tranquilo e volta para casa, porque eu juro por Deus que meu pai não quer te matar. Se eu falar que a flecha está mais para cá. Mas, no versículo 22 diz, se eu disser que a flecha está mais para lá do moço que está comigo pegando as flechas, então isso significa que meu pai quer te matar, Davi. Então, se eu disser isso, vai embora. Vai embora porque Deus quer que você vá embora. Então, no versículo 23 diz, e quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Ou seja, aquele negócio que a gente combinou lá, né, de que eu vou ter bondade contigo e você comigo, que a gente não vai se trair, fica tranquilo, porque Deus está entre nós, Deus é testemunha de que eu vou cumprir e tá tudo certo. Então, no versículo 24, continua. Então, Davi foi e se escondeu no campo, né? E eis que chegou a lua nova. Então, o rei Saul sentou para comer pão na lua nova. Então, no versículo 25, diz que o rei, assentando-se como das outras vezes no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou. E assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Peraí, gente, que eu vou beber água. Então, no versículo 25 tá dizendo o quê, né? Aqui tá dizendo que Jonas se levantou, né? Como Jonas se levanta e senta de novo, né? Coisa esquisita, né? O que tá querendo dizer aqui? Jonatas já estava na mesa. Então, Jonatas estava sentado já na mesa. Mas o rei não estava ainda, né? O rei ainda estava vindo. Então, diz o quê? Que o rei veio e sentou no lugar dele. Quando o rei entrou na sala, né? Jonatas se levantou. Em respeito ao rei e em respeito ao pai. Sabe, você levanta em honra, você levanta em respeito. Então, ele levantou porque o rei entrou, porque o pai dele entrou, então ele se levantou. O pai dele sentou, ele sentou, né? Então, Abner também se sentou ao lado de Saul. Então, quem é que estava sentado ao lado de Saul? Abner. Jonatas estava sentado um pouco mais longe de Saul. A gente vai entender qual a importância disso, porque Saul vai tentar matar Jonatas. Então, se Jonatas estivesse do lado de Saul, Saul tinha matado Jonatas. Então, Jonatas estava um pouquinho mais longe de Saul. Então, quem estava do lado de Saul era Abner. Então, aqui continua. E o lugar de Davi estava vazio. Então, tá mostrando pra gente já o ambiente, né? Abner estava sentado ao lado de Saul, Jonatas estava sentado um pouco mais longe e o lugar de Davi estava vazio. Então, no versículo 26 diz... Porém, naquele dia não disse Saul nada. Então, no primeiro dia, Saul viu que a cadeira de Davi estava vazia, mas Saul não falou nada. Saul pensou, Davi não deve ter vindo para a festa, para a comemoração, porque ele deve estar impuro. Então, a gente vê que é um sacrifício aqui, alguma coisa cerimonial, porque não pode comer impuro, né? A gente lembra que sacrifícios, né, ofertas, coisas sagradas, não podia comer impuro. Então, Davi pensou isso. Ele não deve ter vindo hoje porque ele não pode comer porque ele está impuro. De alguma forma, ele ficou impuro. Tudo bem. E eis que então chegou o segundo dia, no versículo 27. E Davi de novo não está sentado no lugar dele. Então agora Saul sentiu falta de Davi. Então Saul vai e fala para Jonatas: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? A gente vai ver agora que Saul vai começar a usar uma expressão de filho de Jessé para com Davi, né? Essa expressão filho de Jessé é uma expressão
realmente diminuindo Davi. Ele vai falar isso no sentido realmente de menosprezar Davi, é nesse sentido, tá? Então, no sentido de falar, aquele filho do Zé Ninguém, aquele filho de ninguém, né? Não veio, né? Nesse sentido. Então, no versículo 27 diz assim: sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatã, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje a comer pão, né? Então, já tá querendo tirar uma aqui de Davi. Esse Zé Ninguém. Esse filho de Zé Ninguém, né? A gente vai ver o que acontece. A gente vai ver isso agora com Saul. Quando eles queriam ofender alguém, era mais fácil você ofender aquela pessoa ofendendo o pai, a mãe ou o filho dela do que ofendendo ela mesma. Então a pessoa é mais ofendida se ofendendo pai, mãe e filho do que a si mesmo. Então, me ofender ou me ofende menos do que me ofender minha mãe, meu pai ou meu filho por minha causa, né? E é nesse sentido que a gente vai ver agora, tá? Então, Saul começa a ofender Davi, querendo dizer que ele é o filho de um Zé Ninguém, né? Ele é um Zé Ninguém, filho de um Zé Ninguém. Então ele começa a falar assim, a gente vai ver. Então, por que o filho de Jessé não veio ontem para comer pão e nem hoje? Né? Então aqui já tá, a gente vai ver que já é no sentido mesmo de humilhar Davi. Então Jonatas respondeu para Saul como Davi havia combinado, né? Então aqui ele disse tudinho, né, que Davi havia falado. Pai, né, Jonatas Saul, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, né? E ele disse para mim, né, que deixasse ele ir porque a linhagem dele tem um sacrifício lá na cidade deles, né? E o irmão de Davi mandou ele ir, né? Então, Davi me pediu para eu deixar ele ir, né? Deixar ele partir, né? Para que ele visse os irmãos dele, né? Por isso é que ele não tá aqui na mesa do rei, porque eu deixei. É isso que o Jonatas falou para Saul. E Saul ficou doido. Então no versículo 30 diz assim: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. E disse-lhe Saul, né? Filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Lembra que eu tinha acabado de falar? Quando você quer ofender alguém, né, aqui na Bíblia, Saul, a gente vai ver agora, quando ele quer ofender alguém, ele não ofende a pessoa. É mais sério ofender pai, mãe ou filho. Então, o que Saul faz aqui? Saul ofende a mãe de Jonatas. Mas a mãe de Jonatas tem nada a ver com a história, gente. Não significa que Saul não ama essa mulher. Não significa que Saul tá com raiva dessa mulher. Não. Saul quer ofender Jonatas. Então, se ele só xingar Jonatas, não vai ofender Jonatas. Mas se ele xingar a mãe de Jonatas, vai ofender Jonatas. Então, é isso que ele faz aqui, entende? Então, não é que ele odeia a mulher dele, que a mulher dele fez alguma coisa para ser chamada de perversa e rebelde, não é que a mulher dele traiu ele para ele estar chamando ela assim. Não tem nada a ver isso, sabe? Por exemplo, no sentido quando a gente havia estudado sobre Noé. Lembra quando a gente estudou sobre Noé? Quem foi que praticou o absurdo contra Noé? Foi Cã, o filho de Noé. Mas na hora de lançar a maldição, Noé não lançou maldição sobre Cã. Noé lançou maldição sobre o filho primogênito de Cã. Por quê? Porque lançar uma maldição sobre Cã não ia doer tanto em Cã. Porque Cã não era primogênito. Cã era o filho mais novo, então Cã não era primogênito. Que maldição que vai cair se Cã já não é primogênito? Então, qual que seria uma maldição que ia doer em Cã? Uma maldição sobre o primogênito dele, sobre o filho dele. Dói muito mais do que nele, né? E é isso que tá acontecendo aqui. Então, Saul tá falando mal da mãe de Jonatas, não porque ela tenha dado um motivo para esse homem falar mal, gente. Não é porque ela traiu Saul, não é porque ela fez nada, não. É porque realmente ele quer ofender Jonatas. Então a melhor forma dele ofender Jonatas é ofendendo a mãe de Jonatas. Então aqui ele continua falando do jeito que eu falei para vocês, que ele tá falando com desprezo de Davi com relação a filho de Jessé. Ele não tá dizendo em agradável isso, não. É com um jeito ruim mesmo. Então ele diz, né? Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé, né? Então, você acha que eu não sei que você tem escolhido esse Zé Ninguém, né? Para tua própria vergonha, né? É vergonha para você, Jonatas.
tá escolhendo esse Zé Ninguém para ocupar o teu lugar. Porque a verdade é que você é o próximo rei, Jonatas. E você escolhendo esse Zé Ninguém, você tá escolhendo ele para ficar no teu lugar, né? Então você tá se envergonhando, você tá renunciando ao seu trono para dar para esse Zé Ninguém. É isso que Saul tá querendo dizer. Então aqui ele continua. E para a vergonha da nudez da tua mãe. O que ele tá querendo dizer aqui? Você tá envergonhando a sua mãe. Sua mãe teve tanto trabalho para te parir. Tua mãe teve tanto trabalho ali, os 9 meses te carregando na barriga. Tua mãe sentiu tantas dores ali no teu parto. E agora você tá causando essa vergonha para tua mãe de deixar o teu trono ir para um Zé Ninguém, né? É nesse sentido que Saul tá querendo dizer. Aí no versículo 31, então continua. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traz-o nesta hora, porque é digno de morte. Saul tinha certeza que Davi foi escolhido para o trono. Saul tinha muita certeza. Saul sabia que Davi era o escolhido de Deus. Estava muito claro para Saul. Então Saul fala que isso, você não está entendendo, Jonas? Você não acorda, meu filho? Se esse homem viver, se Davi viver, ele é uma ameaça para o teu reino, Jonatas. Acorda. Você é o rei depois de mim. Então, esse homem continuar vivo, ele vai roubar o teu reino, Jonatas. Acorda. Você não vai poder ser rei, Jonatas. Enquanto esse homem estiver vivo, mata ele para que você consiga ser rei. Mata ele para que você possa ter o seu reino. É isso que Saul está dizendo aqui, né? Então, sendo assim, sendo que agora você entendeu o que eu estou dizendo, que enquanto Davi viver, você não vai ter o teu reino, enquanto Davi viver, o teu reino vai ser ameaçado, ele pode roubar o teu trono, já que é assim, então vai lá, que você sabe onde ele está, você sabe onde Davi está escondido, vai lá e traz ele aqui para mim, que eu vou matar ele, porque ele precisa morrer, porque se ele não morrer, jamais eu nem você vamos estar seguros no trono, então vamos matar Davi. Aí, no versículo 32, Jonatas vai e responde para Saul. Jonatas vai e fala para Saul: por que ele tem que morrer? O que foi que ele fez para morrer? Aí Saul ficou doido. Nossa, aí Saul ficou tão louco, mas tão louco, que Saul quis matar Jonatas. Diz no versículo 33 que Saul então pegou a lança dele e atirou em Jonatas. Ele queria matar Jonatas. Mas Jonatas, é claro, se desviou. Então, depois desse ataque de loucura, gente, pra gente ver, foi o que eu falei na aula passada, né? Saul, ele atinge um nível de fissura, um nível ali de obsessão por Davi tão grande, mas tão grande, que ele chega a abandonar o reino e expor o reino, né? Vários momentos o reino estava em crise, estava tendo guerra e Saul sai e deixa o reino solto para ir matar Davi, né? O reino podia ser tomado ali pelas outras nações, mas Saul tá naquela obsessão por Davi. E agora é a mesma coisa, Saul tá tão obcecado por Davi que ele quase mata o filho dele. Saul quase mata o herdeiro dele, né? Tá tão obcecado, queria tanto que Jonatas fosse o herdeiro, que quase é ele que mata o herdeiro dele, né? Então, uma obsessão louca de Saul por Jonatas, né? Então, diante disso, diante desse ataque de loucura de Saul, Jonatas entendeu. Jonatas falou: não, realmente, meu pai vai matar Davi. Não tem jeito, meu pai tá louco. Meu pai quase me matou. Imagina se não vai matar Davi. Então, no versículo 34, Jonatas levantou da mesa irado com Saul. Saiu da mesa louco e foi-se embora. Ele nem comeu o alimento daquele dia, do segundo dia da lua nova. Ele nem comeu. Porque ele estava muito magoado por causa de Davi. Porque ele achava que Davi não merecia morrer. Não tinha por que perseguir Davi dessa forma. E ele estava muito irado porque Saul havia humilhado a Davi, né? E realmente, Davi vai sofrer uma humilhação tremenda. Davi não tem para onde ir. É um problema muito grande que vai acontecer agora na vida de Davi. Por quê? Porque ele vai ser declarado inimigo do reino. Então, como inimigo do reino, ele não pode viver no reino.
Então ele não pode mais viver dentro de Israel. Davi, ele vai ser obrigado a viver exilado, né? Exílio, né? Exilado. Então ele vai precisar ficar longe da família dele, longe da mulher dele, longe dos amigos dele. Ele não pode viver com ninguém, ele não pode viver com o povo dele. Então ele está sendo realmente humilhado, né? Ele não pode chegar em Israel, não pode pôr o pé em Israel. Ele foi expulso. Esse homem foi expulso de Israel, é nesse nível. E se ele pisar o pé em Israel, ele morre. Então ele não pode, ele tem que ficar exilado, tem que ficar fora, né? Mas agora vai surgir um grande problema na vida de Davi, um grande problema. Porque Davi era chefe de 1000. Davi era chefe do exército. E Davi era conhecido entre os inimigos de Israel. Davi tinha fama entre os inimigos de Israel. E agora, para onde Davi vai? Se Davi não pode ficar no povo dele. Davi vai ter que procurar asilo aonde? Em outro país. Davi vai ter que procurar asilo em outra nação. O problema é que Israel guerreou com todas as nações ali ao redor dele. E quem é que estava ali vencendo as batalhas? Davi. Então agora é isso que vai surgir um grande problema. Para onde que Davi vai? Porque todo mundo odeia Davi. A gente vai ver na aula de amanhã que Davi vai tentar ir lá para os filisteus, mas os filisteus odeiam Davi. Davi matou muitos filisteus. E como que ele vai pedir asilo lá agora? Né? Então a gente vai ver isso agora. Vai ter até um momento da vida dele que vai até usar ali o pretexto sanguíneo, que ele tem sangue ali de Moabita, né? Por causa de Ruth. E ele vai pedir ali asilo em Moabe. Ele até vai falar, não, mas ó, eu tenho sangue de Moabe, ó, minha bisa, né, de Moabe, a Ruth é Moabita e tal. Então ele vai começar a usar esse pretexto. Por quê? Porque esse homem precisa de asilo, gente. Ele precisa de asilo porque ele tá expulso do país dele, ele não tem onde ficar, né? Então surgiu um problema muito grande. Imagina, esse homem deve ter sofrido, né? Então aqui no versículo 35, de manhã, Jonatas foi lá para dar a resposta para Davi. Foi lá no campo onde eles haviam combinado, né? No tempo combinado lá, no tempo ajustado. E ele levou com ele um moço pequeno, né? Ele levou uma criança ali, né? Ele não vai levar um adulto, que senão esse adulto podia desconfiar ali, procurar ali e achar Davi, né? Então ele leva o quê? Um café com leite. Ele leva ali uma criança. Então no versículo 36 diz, né? Então ele foi e disse pro moço que estava com ele, com a criança que estava com ele, né? Falou, ó, eu vou lançar flechas e você corre e vai buscar as flechas que eu lançar. Então, ok. Ele foi e lançou a flecha. Então, o mocinho, a criança, correu lá para buscar a flecha que Jonatas atirou, né? E Jonatas fez a flecha bem para longe, né? Então, no versículo 37, diz que o moço chegou no lugar onde estava a flecha. O moço estava ali com a flecha já, né? Então Jonatas começou a gritar, né? Não, a flecha tá mais para frente, a flecha tá mais para lá, né? Mas isso, a gente lembra, era o código que ele tinha combinado com Davi, né? Se eu falar que a flecha está mais para cá, significa que meu pai quer paz contigo. Se eu falar que a flecha está mais para lá, significa que meu pai quer te matar. Então Jonatas começou a gritar, e o menino já estava com a flecha ali, o menino estava na frente da flecha, olhando para a flecha. E Jonatas falou, não, a flecha tá mais para lá, tá mais para adiante, tá mais para frente. E começava falando várias vezes para Davi entender bem que o pai dele quer matar ele, né? Então, no versículo 38, Jonatas começou a gritar para a criança e começou a falar, corre, não se demora. Mas a verdade é que ele tá dando dica pro Davi, né? Então, Davi, foge logo, Davi, corre, vai embora, Davi, corre logo. Era nesse sentido, né? Então, ele começa a gritar pro menino. E Davi escutando o sinal. Então Jonatas falou, corre, não se demora, vai logo, né? E o moço foi e pegou as flechas, sem entender nada, né? E veio até Jonatas. Aí no versículo 39 diz que o moço não entendeu coisa alguma. Por quê? Porque o moço já estava onde estavam as flechas, né? E o moço estava ali pegando as flechas e Jonatas gritando, não, é mais pra frente, mais pra lá, corre, vai logo. E o menino sem entender, com as flechas na mão, não estava entendendo nada, né? É nisso que está dizendo no versículo 39. Mas no versículo 39 diz
que só Jonatas e Davi estavam entendendo, porque era o sinal deles, né? Então, no versículo 40, Jonatas foi, pegou as armas, né? Pegou a flecha ali e tudo, e deu o arco e deu para o menino que estava com ele. E falou para o menino, ó, volta para a cidade, vai indo na minha frente e leva as minhas armas lá. Aí o menino foi indo, né? E Jonatas ficou sozinho ali no campo. Então, Davi, né, diz no versículo 41, né, o moço indo embora, já estava longe. Então, Davi se levantou, viu que não tinha mais ninguém ali com Jonatas, estava seguro. Então, Davi se levantou do lado do sul, onde ele estava, né, e então ele lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. Aqui, né, então Davi, ele colocou o rosto realmente, gente, sabe, quase no chão. A gente viu esse termo quando a gente falou sobre Jacó, né, quando Jacó encontrou Esaú, Jacó estava com muito medo de Esaú matar ele, né, a gente lembra que Jacó, ele se inclinou 7 vezes ali, né, foi muito bonita aquela passagem. E Esaú perdoou por ter roubado, né, ali a bênção. E aqui foi nesse sentido, Davi foi e se prostrou totalmente, assim, né, com o rosto em chão, assim, e inclinou-se 3 vezes para Jonas. Por quê? Em sinal de reverência, em sinal de agradecimento, né? Em sinal, porque Jonatas salvou a vida de Davi. Né? Se Jonatas não quisesse, não tinha falado nada. Ou tinha trazido o reino e pronto. Porque Jonatas estava renunciando ao seu próprio reino. Não era fácil o que o Jonatas estava fazendo, não. Então, Davi, ele reconheceu isso, reconheceu a lealdade de Jonatas para ele, né? Agradeceu. Então, era em sinal de agradecimento, em sinal de alegria por ter Jonatas ter salvo a vida, né? Salvado a vida ali de Davi, né? Então, aqui diz assim, e beijaram-se um ao outro, né? Então, eles ali, um beijo de amigo, né, gente? Né? Eu já falei isso na aula passada. Então, eles começaram a se abraçar, a se beijar. É muito comum beijo lá, realmente, gente. É normal, né? No Oriente. Então eles começaram a se beijar ali, né, chorar juntos, mas Davi chorou muito mais. É claro que Davi chorou muito mais, é claro. Davi ia ter que ficar longe da família dele, Davi ia ter que ficar longe do país dele, Davi ia ter que ficar longe de tudo que era dele. Gente, imagina, ele tinha que ir embora com a roupa do corpo. Ele não podia pegar nada que era dele, alguma coisa que ele gostasse, sabe? Algum bem dele, ele não podia. Ele tinha que ir embora, fugido, né? Então é lógico que ele chorou muito, né? O pranto dele foi muito maior, né? Ele estava sendo expulso de um lugar sem merecer, ele não fez nada para isso acontecer. E ele chorou muito mais porque não sabia o que ele fazer. O que vai ser da minha vida? Agora eu vou para onde? Né? Se eu sou israelita, se eu moro aqui em Israel, eu vou para onde? Eu vou pedir asilo em qual nação agora? Eu vou para as nações inimigas? Eu vou morar com os pagãos? Né? O que vai ser de mim? Então ele chorou muito mais, Davi, com certeza, né? Aí no versículo 42, então diz: Então disse Jonatas para Davi: Vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então Jonatas fala para Davi: Davi, vai em paz. Porque o que a gente jurou, a gente vai cumprir. Eu sempre vou ter bondade para com você e com a sua família, a sua casa. Isso vai ser para sempre, Davi. Né? Então, suponhamos, aqui creio eu que o Jonatas estava querendo dizer em qual sentido, né? Jonatas estava querendo dizer: Davi, se amanhã ou depois meu pai morrer, quem vai virar rei aqui sou eu. E eu vou mandar te buscar. E eu não vou esquecer do nosso juramento. Então, quando meu pai morrer e eu me tornar rei, eu vou te trazer de volta. Creio eu que foi nesse sentido, sabe? E a mesma coisa Davi, né? Um para com o outro, né? Então, os dois iam ter bondade um para com o outro. Então, no versículo 43, finaliza a aula de hoje, diz assim: Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então, gente, agora, Davi sai de Israel. Davi sai de Israel de vez agora. E Jonatas volta para Israel. Então a gente vai ver amanhã que Davi vai tentar buscar asilo ali, né, nos filisteus. Davi não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, coitado. Então Davi vai pedir para os filisteus deixarem ele ficar lá. Deixa eu ser um soldado de vocês. Coitado, né? Então a gente vai ver sobre isso amanhã. Só que os filisteus não vão gostar, não.
Os filisteus vão falar, peraí, esse daí não é aquele de lá que matou um monte de filisteus, que ele entrava lá em Israel e as mulheres até falavam que ele matou 10 milhares, que ele matava até mais que o rei, não era esse? Então Davi vai começar a se fingir de doido. Davi vai começar a babar, que nem doido, a gente vai ver isso. Aí Davi vai se fingir de louco, né? Vai falar, não, ele vai começar a babar tudo ali. Então a gente vai ver isso amanhã, tá bom, gente? E ele vai escrever 2 salmos, ele escreveu 2 salmos, a gente vai ler esses 2 salmos amanhã. Ele escreveu 2 salmos durante esse momento da vida dele, porque ele ficou preso lá em Gate, né? Ele ficou preso lá, os filisteus prenderam ele, até que o rei soubesse o que fazer com ele, até o príncipe de Gate sabia o que ia fazer com ele, né? Então ele ficou preso. Imagina, ele preso ali com os filisteus. Esse homem deve ter temido muito. Você lembra a última vez que alguém ficou preso com os filisteus, né? Você lembra o que aconteceu com Sansão, né? Então, imagina, Davi conhece essa história, né? Davi conhecia essa história. E Davi matou muitos filisteus, muitos. Então, imagina, esse homem deve ter ficado com medo, né? Então a gente vai ver isso nos salmos que ele escreveu. A gente vai ler amanhã 2 salmos que ele escreveu nesse momento histórico dele, que ele estava preso lá em Gate, e no momento que ele se apresentou para o rei de Gate, ele vendo que o negócio ia ficar feio para ele, então ele fingiu que ele perdeu a noção, se fez de doido, se fez de louco e, né, para conseguir ser salvo, né, para conseguir salvação. Tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus. Deu 1h10 de aula, glória a Deus. E ainda dei um testemunho, né? Amém. Então, amanhã a gente vai estudar o capítulo 21 e 2 salmos, tá bom? Então, amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, amém, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá? Amém.